Alguma vez já parou para pensar por que, em toda cultura e em toda época, a humanidade sempre olhou para o céu buscando algum tipo de resposta? Pois bem, hoje a gente vai mergulhar em uma das maiores questões da nossa existência: de onde afinal vêm as religiões? Olha, desde as pinturas lá nas cavernas até as catedrais gigantescas que quase tocam as nuvens, essa busca por um significado parece que está gravada no nosso DNA, não é? É exatamente essa busca universal, essa necessidade de entender o nosso lugar no universo que a gente vai explorar para sacar por que a fé é uma força tão poderosa na história da humanidade. Então, para começar a entender a origem das religiões, a gente precisa primeiro olhar para dentro, olhar para um impulso que parece ser só nosso, dos seres humanos. Pensa bem, um animal vive o momento, né? Agora nós, seres humanos, somos quase obcecados pelo porquê. Por que a gente está aqui? Para onde a gente vai? Essa necessidade de achar um propósito maior foi o que levou todas as civilizações a buscar algo ou alguém para adorar. Uma fonte que pudesse explicar a própria vida. E a tradição judaico-cristã dá uma explicação para esse anseio todo. A narrativa do livro de Gênesis diz que nós fomos criadas à imagem de Deus, com um desejo pela eternidade plantado bem no fundo do nosso coração. Nessa visão, a religião não é uma invenção humana. Seria, na verdade, uma resposta a um chamado do nosso próprio Criador. Ok, mas como é que esse impulso religioso todo se manifestou ao longo da história? Bom, aqui a narrativa se divide em dois caminhos bem diferentes. A religião evoluiu com o tempo ou ela foi revelada desde o início? Uma das visões defendida por pensadores como Julian Huxley é que a religião é um produto da nossa evolução. Os nossos antepassados, sem o conhecimento científico que a gente tem hoje, teriam criado deuses para explicar os fenômenos da natureza, sabe? Tipo raios e trovões. E com o tempo, essa crença teria evoluído de espíritos da natureza para um panteão cheio de deuses e, finalmente, para o monoteísmo. E é aqui que o debate pega fogo. De um lado, a teoria de que a religião evoluiu, começando com vários deuses e chegando a um só. Do outro, uma ideia bem surpreendente, defendida por antropólogos como Wilhelm Schmidt. E se o monoteísmo, a crença em um único Deus, não foi o ponto final, mas sim o ponto de partida da humanidade? Então, vamos explorar um pouco mais essa segunda hipótese. A ideia de que, lá no comecinho, a humanidade não tinha um monte de deuses, mas sim uma relação direta, pessoal, com um único Criador. No livro de Gênesis, essa relação inicial é descrita de forma bem próxima. Adão e Eva conversavam com Deus, os filhos deles, Caim e Abel, já ofereciam sacrifícios, que era uma forma primitiva de adoração, e logo na geração seguinte, a gente já via as primeiras comunidades se juntando para invocar o nome de Deus. A fé, aqui, já nasce como algo pessoal e comunitário ao mesmo tempo. Tá, mas se a humanidade começou com um Deus só, por que hoje o mundo está lotado de religiões e panteões tão diferentes? A resposta, seguindo essa narrativa, está no momento chave de rebelião e dispersão. A história da Torre de Babel é bem mais do que uma explicação para as línguas diferentes. Ela é o ponto de virada. Depois do grande dilúvio, a ordem era clara: se espalhem pela terra. Mas ao desobedecer, a humanidade foi espalhada à força. E aí, isolados, os povos teriam levado só uma memória fragmentada daquele Deus original. Com o tempo, essa memória foi se misturando com novas crenças e foi daí que surgiu uma multidão de religiões politeístas. Mas a narrativa bíblica não para na dispersão. Muito pelo contrário. Ela mostra uma série de alianças, que são momentos em que Deus toma a iniciativa de se reconectar com a gente. Primeiro com Noé, depois com Abraão, dando início a um povo, mais tarde com Moisés, entregando a lei, e com o rei Davi, prometendo uma linhagem eterna. O padrão é muito claro, é sempre Deus buscando a humanidade. E todas essas alianças, na verdade, apontavam para um grande evento no futuro, um clímax que iria amarrar todas as promessas que vieram antes. Essa é a chamada Nova Aliança. É uma promessa de perdão que não se baseia em rituais humanos, mas na graça, através do sacrifício de um Messias, um Salvador prometido. E aqui vem a grande virada da história. Essa promessa não era só para um povo. Ela abriu um caminho para que todas as nações pudessem se reconectar com o Criador. Essa ideia vira de cabeça para baixo o conceito comum de religião. Em vez de ser um esforço humano para subir uma escada até os céus, a religião bíblica é apresentada como Deus descendo até a terra para nos encontrar. A questão não é o que a gente faz para agradar a Deus, mas como a gente responde ao que ele já fez.
Certo, mas se a narrativa central é sobre um Deus único buscando a humanidade, isso nos traz de volta à pergunta do começo. Por que, então, o mundo tem milhares de religiões diferentes? Dentro dessa perspectiva, existem duas razões principais que se completam. A primeira é a existência de uma força espiritual que busca ativamente desviar a adoração para si mesma. A segunda razão é mais pé no chão. É o nosso próprio desejo de controlar o que é incontrolável, de impor alguma ordem no caos do mundo. E esse desejo por ordem fica muito claro nas religiões pagãs da antiguidade. Muitas delas nasceram da necessidade de acalmar deuses que eram vistos como imprevisíveis, temperamentais. Os rituais e os sacrifícios eram, no fundo, uma tentativa de controlar as colheitas, o clima, a guerra. Era a humanidade tentando gerenciar o caos. E assim, a tese central se completa. A religião original, que teria sido iniciada por Deus, não se perdeu, mas foi preservada numa linhagem que sempre apontou para o Messias. Ele seria o caminho definitivo para que toda a humanidade pudesse, enfim, se reconciliar com o seu Criador. Isso tudo nos deixa com uma reflexão bem profunda. Se a história da fé não é sobre a nossa busca por Deus, mas sobre a busca dele por nós, a pergunta mais importante é como nós respondemos a esse chamado.